Vamos lá, pessoal. Vamos começar agora realmente o nosso curso. Vamos agora começar a falar sobre o Revit. Então, nesse primeiro vídeo a gente não vai abrir o software ainda. A gente vai só conversar um pouco sobre o que é o Revit, o que o BIM vai trazer para o nosso projeto hidrossanitário, o que o Revit vai trazer de potencialidade para os nossos projetos hidrossanitários e também conversar um pouco sobre o que é, propriamente dito, um projeto hidrossanitário, né? Então, antes de mais nada, meu nome é José Matheus, eu vou estar com vocês aqui nesse curso. Sou aluno do nono período de Engenharia Civil da UFAL e faço parte do PET Engenharia Civil há 3 anos e 3 meses, então desde 2017. Então, eu acredito que a maioria das pessoas que se interessarem por esse curso já tiveram algum contato com o Revit ou sabem o que ele é. Mesmo assim, eu gostaria de definir o Revit antes. O Revit ele é um software da Autodesk, também a mesma fabricante ou desenvolvedora do AutoCAD. Ele é um software utilizado na arquitetura, no urbanismo, na engenharia e no design. E ele utiliza a tecnologia, ou conceito, ou filosofia, enfim, BIM, né? Que em inglês significa Building Information Model, é o significado da sigla. Que aí, se a gente trazer para o português, fica a modelagem de informações da construção. Então, o BIM ele permite que a gente desenvolva nossos projetos de uma forma totalmente diferente do que a gente fazia antes no AutoCAD. E ele também traz potencialidades para o nosso projeto que a gente vai explorar aqui nesse curso, essas potencialidades que estão implementadas no Revit. Então, se a gente fosse conversar aqui sobre todas as potencialidades que o Revit tem, que o BIM tem e que a gente vai utilizar aqui, a gente ficaria a tarde toda falando, né? Então eu separei algumas potencialidades que são especiais e que eu gostaria de comentar e que durante o curso eu acredito que eu também irei comentar com vocês quando a gente esbarrar em uma delas, porque é extremamente importante que a gente aproveite essas potencialidades para melhorar e elevar a qualidade dos nossos projetos. Então, a primeira potencialidade que eu separei aqui é a interoperabilidade. O que seria essa interoperabilidade? Então, vários profissionais podem alimentar o modelo simultaneamente. Interoperabilidade significa que se você estiver trabalhando em um escritório e você estiver utilizando o Revit para fazer o projeto hidrossanitário, em cima, claro, de um projeto arquitetônico, então, se você estiver em um escritório que recebe esse projeto arquitetônico em Revit, ou de algum público, de algum cliente externo, ou propriamente do seu escritório que você trabalha, você consegue vincular essa arquitetura. A gente vai ver mais para frente esse conceito de vínculo, e aí eu vou falar novamente dessa interoperabilidade, e desenhar o seu projeto hidrossanitário em cima dessa arquitetura. Depois vai vir outro profissional, ou você mesmo também, nada impede, que vai pegar o projeto elétrico e colocar em cima daquela arquitetura. Outro profissional, ou você mesmo, que vai vir e colocar a estrutura, o projeto estrutural em cima daquela arquitetura. E aquilo tudo vai estar ali tudo junto, interoperável, de uma forma que se alguém faz uma alteração, principalmente o arquiteto faz uma alteração na arquitetura, você consegue receber essa alteração no seu projeto, no seu arquivo, e conseguir ajustar o seu projeto elétrico, o seu projeto hidrossanitário, o seu projeto estrutural e manter esse contato entre as partes, essa operação mútua, essa cooperação que é muito fácil de se fazer no Revit, e a gente vai falar dela quando a gente chegar na parte de vínculos. Segunda potencialidade, o as-built, que é uma palavra em inglês que é tipo know-how, é uma palavra que está vindo pro português também. As-built, literalmente, significa como construído. Isso significa que o modelo que a gente vai colocar no Revit, ele se apresentará exatamente como construído em vida real. O Revit tem a potencialidade de fazer com que a gente coloque aqui no nosso software e represente tudo de uma forma extremamente realista, ou seja, trazendo para o projeto hidrossanitário todas as conexões que vão estar na real, ali naquele projeto, a gente vai colocar. Então, vocês vão ver alguns exemplos que eu vou falar no meio do curso e vou mencionar, ó, isso aqui, a gente está colocando esse detalhezinho
porque ele vai ficar exatamente como o cara que vai executar lá vai fazer. E é muito bom esses detalhes porque a gente vai poder também comentar esses detalhes que às vezes a pessoa passa despercebido quando você está cursando a disciplina ou quando você não tem o contato, né, com a execução, vamos dizer assim. A última potencialidade, então já foram duas, interoperabilidade e o as-built. A última seria o clash detection, que é a possibilidade de analisar interferências entre as diferentes fases do projeto. Então, como eu falei em interoperabilidade, vem ali um cara, coloca o projeto hidrossanitário, vem ali outra pessoa e coloca o seu projeto elétrico, vem ali outra pessoa e coloca o seu projeto estrutural. Então, vai estar ali aquele bolo e ninguém sabe se tem alguma coisa chocando com a outra. E isso era muito difícil de se fazer no AutoCAD. Não era impossível, mas era difícil. E no Revit é muito mais tranquilo. E esse processo se chama Clash Detection, ou compatibilização de projetos. Eu achei o nome Clash Detection chique, né, velho? Então deixei ele. E a gente vai ter aqui um vídeo falando sobre isso, quando a gente vai fazer uma análise de interferências com uma funcionalidade do Revit, que vai ser muito simples. Vai ser tipo um básico e nem perto de uma grande análise de interferências, mas não quer dizer que por ser simples ela é ruim, tá? Não é sinônimo. E não quer dizer que porque é simples ela também não é poderosa, beleza? Então quando chegar lá a gente vai ver. Agora, voltando para o outro lado do nosso curso, a gente falou sobre o Revit, agora a gente vai falar sobre o projeto hidrossanitário. Diferente do curso de Revit arquitetônico, que a gente ofertou há pouco tempo, e diferente do curso de projeto elétrico que a gente vai ofertar daqui a um tempo, no arquitetônico e no elétrico você faz um projeto, que é o projeto arquitetônico e o projeto elétrico. Aqui no nosso curso de projeto hidrossanitário, por que ele é tão longo? Porque o projeto hidrossanitário ele contempla 3 projetos. Então a gente vai fazer 3 projetos em um. Esses 3 projetos, claro, eu estou falando 3 projetos num projeto hidrossanitário básico. Podia até ter mais que 3. Mas a gente vai fazer a instalação de água fria, a instalação de esgoto e a instalação de águas pluviais. Mas claro que o projeto hidrossanitário, em alguns outros casos, vai abranger mais coisas. Como a gente vai tratar de uma residência simples, a gente vai fazer só esses 3. Mas poderíamos fazer também o projeto de instalações de água quente, projeto, caso a gente tivesse algo maior, instalação de gás, instalação de reuso de águas pluviais também, combate a incêndio, as ligações de sprinklers e outras coisas. Então, poderia ter mais coisa aí no bolo, mas a gente vai tratar só desses 3, que são os principais, né? Que são essenciais para uma casa, uma residência simples. Ok. E para fazer esses projetos, a gente vai utilizar, vamos se nortear nas normas da ABNT que regem esses projetos. Então aqui eu numerei nossas 5 normas. Na verdade a gente vai utilizar 4 dessas. Uma aqui eu coloquei apenas porque, dependendo do caso, você vai utilizar. Então, a NBR 5626 é a primeira norma que a gente vai tratar aqui, que o nome dela é Instalação Predial de Água Fria. Então, a gente vai utilizar em todo o nosso projeto de água fria, quando a gente for falar das noções de dimensionamento de uma instalação de água fria e também quando a gente vai colocando nossas tubulações e etc. A gente vai estar sempre mencionando a NBR 5626. E num processo de dimensionamento, a gente não vai chegar nessa parte porque a gente não vai se aprofundar. Como eu falei no primeiro vídeo, não é intenção desse curso se aprofundar no dimensionamento das instalações hidrossanitárias, mas sim apresentar como que a gente coloca essas instalações no software Revit. Então, a gente vai falar aqui sobre o dimensionamento e vamos dar noções de dimensionamento, mas não vamos se aprofundar muito. E aí, num processo aprofundado de dimensionamento, a gente pode ter que utilizar a NBR 10071. A gente com certeza teria que utilizar só para pegar um coeficiente lá, um coeficiente K, que está relacionado com registros de pressão, que são registros de chuveiro. Então essa é a NBR 10071, registro de pressão fabricado com corvo e castelo em ligas de cobre para instalações hidráulicas prediais. Depois, quando a gente for para instalações de esgoto,
a gente vai utilizar a NBR 8160, Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário, Projeto e Execução, e aí todo o processo de dimensionamento da instalação de esgoto, a gente vai estar sempre mencionando essa NBR, as tabelas que tem lá e etc. E aí a gente vai, nesse projeto aqui, supor e entender que a casa está em uma rua, em um bairro, que possui instalação pública de esgoto, possui rede pública de esgotamento sanitário, então a gente não vai precisar de uma solução individual, que seria a solução fossa-sumidouro. Então, caso a gente precisasse, como a gente não vai precisar, a gente não vai utilizar a próxima NBR, que é essa NBR 7229, mas se a gente fosse dimensionar um sistema fossa-sumidouro, um sistema de tanques sépticos, a gente ia precisar abrir a NBR 7229, essa NBR aqui. Como não vamos utilizar, então a gente vai ficar só aqui na NBR 8160. E por último, quando a gente for tratar de instalações prediais de águas pluviais, a gente vai falar da NBR 10844 e só dela. Beleza? Então, nesse início era isso que eu gostaria de falar. Então, no próximo vídeo a gente vai iniciar falando sobre templates no Revit, como a gente vai utilizar um template, e também falar sobre vínculos, onde a gente vai tratar sobre a interoperabilidade que eu falei agora há pouco. E aí, finalmente, a gente vai abrir o Revit e começar a mexer, beleza? Então, até lá!